Olá galera, eu sou Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece o meu trabalho, já vem aqui, já deixa um like, um comentário pra mim, muito obrigado pela sua presença aqui hoje mais uma vez e um grande abraço. Se você tá chegando novo, tá chegando nova, já fica sabendo que esse canal aqui é pra gente bater papo mesmo, aquela conversa de vizinha sentada na beira da calçada, pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém, não importa aonde você mora, a criminalidade ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a você cuidar da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. O caso de hoje é o caso do casal Darcy. Até hoje, vocês vão ter que concordar comigo no final, não se sabe o que realmente aconteceu nesse caso, é um grande mistério. Nosso caso começa na cidade bem bonita de Versalhes. Essa cidade fica lá no norte da França, uma cidadezinha cheia de charme, uma cidadezinha bem chique, cheia de castelos. E nesse fevereiro de 2012, a nossa história se passa no ano de 2012, para comemorar os 10 anos de casamento do casal François e Sylvie Fumadelle, os dois eles tinham 49 anos, o François, maridão, ele decidiu levar a esposa, a Sylvie, para um final de semana bem romântico, bem legal, num hotel que ficava próximo à casa do casal, a mais ou menos uns 8 quilômetros. E para levar ela também para comer em restaurantes chiques e legais. 10 anos de relacionamento tem que comemorar, né, gente? O François, ele nunca tinha presenteado a esposa com hotel, restaurante, final de semana. Mas, como era 10 anos, ele achou que era o momento dele arrebentar, fazer uma super comemoração para Sylvie não esquecer. E isso deixou a Sylvie muito contente. Ela ficou lisonjeada, né? Se sentiu toda especial e ficou feliz com os mimos dela. Acontece que no dia 26 de fevereiro, um dia depois que eles chegaram nesse hotel, às 23 horas, o François Darcy, ele liga para a polícia da cidade de Versalhes, chorando, em pânico, desesperado, gente, dizendo que a esposa dele, a Sylvie, tinha ido jantar no restaurante, né? Tinham voltado pro hotel, mas no meio dessa volta pro hotel, ele teve vontade de fazer xixi, então ele parou num local afastado, deu uma desviada do caminho do hotel, tipo num vale, um lugar meio escuro, foi fazer o xixi dele tranquilo. Só que tava muito escuro, né? Ele tentou entrar dentro da floresta, tal e coisa e tal, e aconteceu o inimaginável. Ele fazendo o xixi dele ali no escuro, e ele ouviu um barulho, e ele falou, que barulho que é esse? E ele tentou se encontrar o carro dele ali, a esposa, e ele sentiu uma dor muito forte no ombro. Logo ele viu que ele tinha sido atingido por alguma coisa, começou a doer demais, ele viu que tinha sangue. Ele, pelo instinto de sobrevivência, saiu correndo para dentro, né, da floresta ali, dentro do mato, naquele escuro todo. Ele desmaiou, porque estava com muita dor, e ficou deitado no chão. A mais ou menos 1 hora depois, ele acordou e ele percebeu que o carro estava com a esposa dentro, estava pegando fogo. E foi nessa hora que ele ligou para a polícia, né, às 23 horas, dizendo, aconteceu uma coisa horrível, tô aqui, perdidão, no escuro, tô vendo que meu carro tá queimando, minha esposa tava lá dentro, tá lá dentro, eu não sei o que aconteceu, alguém tirou a vida da minha esposa e colocou fogo no carro, e eu tô aqui atingido no ombro, não sei o que aconteceu, não dá pra ver nada. Rapidamente a polícia chegou até o local, levaram o François para o hospital, porque ele realmente estava precisando de cuidados, mas a Sylvie, ela já estava ali dentro do carro sem vida. Aí vem aquela pergunta, mas por quê? Será que esse casal tinha inimigos? Quem faria uma coisa dessa nessa região tão chique aí, tranquila e calma da cidade de Versalhes? Isso não era comum. A polícia então ali começou uma investigação. Antes de eu estar detalhando a investigação, vou falar um pouquinho do casal Darcy para vocês. Eles se conheceram e no ano 2000, eles com 34 anos começaram a sair, viram que tinham várias coisas em comum, começaram um relacionamento. No ano de 2002, aconteceu um casamento e desse casamento eles tiveram 2 filhos, uma menina e um menino. Eles eram, pessoal, um casal assim tranquilo, de boa, como qualquer outro casal, sabe? Tinha suas desavenças, tal coisa e tal, mas nada de violência, grito, briga. Eles eram bem compatíveis, era até bonitinho de ver a família.
Uma coisa que eles tinham bastante eram dívidas, porque o François, ele tentava muito empreender, mas infelizmente não era a praia dele, sempre dava errado. Vou falar um pouquinho do François para vocês. Ele era super grandão, tinha 2 metros, 140 quilos, era bem grandão mesmo, e ele era apaixonado por computadores. Mas ele era tipo assim, igual um Shrek, sabe? Dava medo pelo tamanho dele, a cara feia. Mas por dentro o cara era um ursinho carinhoso, super gentil, amoroso. Ele era autônomo, ele trabalhava com desenvolvimento de sistemas para particulares, ele desenvolvia aplicativos, coisas para computador. Só que sempre acontecia um problema antes dele entregar o projeto para o cliente. Ou acontecia um incêndio, ou acontecia um roubo, o material dele era tudo roubado. Ele nunca conseguia entregar o projeto final para o cliente. E isso acontecia o quê? Dava muita dívida para ele, que ele investia um tempo e depois, né, ele tinha que devolver o dinheiro para o cliente porque o projeto tinha sido roubado, tinha sido queimado, sempre acontecia as coisas. O François, ele tentava empreender, mas ele nunca conseguia, gente. Ele era um fracassado. Parece que tudo que ele punha a mão, infelizmente, virava bosta. Nada dava certo. Já a Sylvie, super alegre, ela era muito comunicativa, simpática, cheia de vida, gostava das amigas dela, gostava muito de ser mãe. Ela trabalhava super bem, sabe aquela pessoa trabalhadora mesmo, acorda cedo, trabalha até altas horas, era a Sylvie. Ela tinha um emprego estável e ela tinha um salário bem bom, né? Porque ela tinha que suprir a casa toda, visto que o François só tentava empreender e não dava certo. Só pra vocês terem ideia, ele vivia às vezes de ajuda do governo, tal e coisa e tal, e ela ganhava um salário 3 vezes maior do que o dele. Então eles eram um casal ali onde a mulher estava mais pro trabalho e ele ficava mais em casa com as crianças tentando empreender. Vou falar então como que aconteceu a nossa investigação, agora que a gente já tá sabendo como que era a vida do casal Darcy. A autópsia aconteceu, né, na Sylvie, logo depois que eles descobriram o corpo dela carbonizado dentro do carro, e ficou claro que ela não tinha fumaça nos pulmões. Ou seja, né, minha gente, ela não estava viva quando o carro pegou fogo. A polícia entendeu ali então que alguém matou a Sylvie. Até hoje, ninguém sabe como ela morreu. A causa da morte não foi possível ser encontrada porque ela estava muito queimada, o corpo dela. Então, ficou claro para a polícia que ela foi levada para esse carro, mas já estava sem vida. A polícia tentou olhar, né, tudo em volta do carro queimado, a floresta, para pegar as provas para fazer DNA, e tudo isso foi para análise. A polícia descobriu, né, depois que o François ele saiu do hospital, que tinha pólvora na mão dele, porque quando ele foi pro hospital, né, tiraram vários DNAs dele e tudo foi para análise, e a polícia descobriu que tinha pólvora na mão dele. Talvez ele tinha atirado nele mesmo para simular um crime. Aí a polícia falou, como assim? Como que esse cara atira nele mesmo simular um crime? Ele é estranho. A polícia descobriu que ele adorava armas e ele sempre ia atirar. Então, quando o François foi questionado sobre isso, ele falou, não, eu sempre tenho armas, sempre vou no stand de tiro e às vezes coloco as armas no meu bolso, a munição. E deve ter pólvora nos bolsos das minhas calças. Por isso que eu pus a mão no bolso e realmente a minha mão deve ter pólvora. Isso não seria uma coisa impossível de acontecer, porque eu tô sempre atirando. A polícia achou estranho e falou, realmente, não pode ter atirado nele mesmo, porque a arma que atirou era um rifle. Como assim? Um rifle é longo, então não teria como ele atirar no ombro dele mesmo com um rifle que é longo pra caramba. Então a polícia falou, realmente, ele tá contando a verdade. A polícia conseguiu um mandato, né, pra fazer uma busca na casa do casal Darcy, e eles encontraram realmente muitas armas. E uma coisa que ficou um pouco incriminatória para o François, ele fabricava suas próprias balas. Então, isso intrigou a polícia, porque a bala que o François tinha no ombro dele foi uma bala que era menos dosada com pólvora, o que normalmente isso não acontece. Normalmente tem a dosagem certa para pólvora e faz mal para quem recebe essa bala. E o François não tinha isso, tinha menos pólvora, ou seja, era uma bala menos perigosa. Talvez para simular um crime. A polícia voltou a repensar nisso, porque, poxa, ele levou um tiro, mas não tinha muita pólvora, então os estragos, né, foram menores. Será que ele fez isso? Mas como ele fez? Uma outra coisa que a polícia encontrou, que daí realmente ficou estranho. Eles encontraram um pedaço de cano de arma cortado na casa do casal. Aí a polícia foi ligando os pontos. Poxa,
Ele fabrica as próprias munições, ele cortou aqui um pedaço de arma, aí realmente dá pra falar que foi de rifle, mas não podia ser, mas cortando pode ser. Será que ele cortou o rifle para ele atirar nele mesmo e imaginar aí um crime perfeito? As câmeras de segurança do hotel onde eles estavam hospedados, o casal Darcy, mostrou que o François, ele deixou a Sylvie no hotel sozinha durante a manhã do sábado, gente, né, onde tudo aconteceu. Ficou claro vendo as informações do provedor de internet, não sei assim se fala, que o François, ele deixou ela no hotel, né, entre 10 horas da manhã e meio-dia do sábado, e ele foi para casa dele, porque dava para ver, né, com relação ao celular dele, que ele estava na casa dele. E depois ele voltou pro hotel, depois dessas 2 horas. Quando ele voltou pro hotel, ele voltou trazendo uma mala, minha gente. Então a polícia falou, talvez ele foi para casa dele, preparou a munição, cortou o rifle e voltou com tudo isso dentro da mala. A polícia descobriu, investigando cada vez mais, né, a vida do casal, que o casal tinha muitas e muitas dívidas e que a Sylvie, ela estava super descontente com os fracassos do marido dela, o François, muitas dívidas que só estavam se acumulando e ela queria divorciar. E a polícia descobriu também que tinha um seguro de vida que pagaria uma bolada de 220 mil euros, faz isso vezes 6, é muitos reais, para o François receber caso a Sylvie ela morresse. Seria coincidência? Esse cara deixa, né, a esposa no hotel no final de semana romântico, vai para casa dele, volta com uma mala, ela querendo o divórcio, sabendo que se ela morresse ia ter uma bolada de grana, a polícia ficou com o pé atrás. A Sylvie, ela tinha um diário e nesse diário ela escrevia coisas do tipo que eu vou contar aqui pra vocês agora. A polícia descobriu esse diário na casa do casal. Ela escrevia assim, noite de setembro de 2011, música alta até agora, 22 horas, não deixa as crianças dormir. 12 de setembro de 2011, dormiu no sofá, desconectou a antena da TV para eu não assistir televisão. A música do computador está alta, como sempre. Então a polícia viu que a Sylvie, ela estava muito descontente com o casamento dela e já tinha vários meses, ela estava realmente querendo acabar com tudo aquilo ali. O julgamento, ele foi previsto para o ano de 2016. A investigação continuou. Eles não encontraram muitas outras coisas para incriminar o François, mas já era o suficiente. O julgamento aconteceu no dia 22 de setembro de 2016. E nesse julgamento, minha gente, o François, ele estava acabado. Ele tinha definhado na cadeia enquanto ele esperava esse julgamento, 4 anos esperando, né? Ele perdeu 40 quilos, perdeu todos os dentes dele, tava andando de muleta, sabe? Tava super fraco, dava pra dizer que ele tinha perdido a vida ali com a esposa dele, Sylvie, e ele estava muito acabado. No julgamento, todo mundo falava com ele, né? Fala o que você fez, confessa. Ele nunca confessou o crime. Ele disse que não tinha feito nada, não era ele, que realmente alguém fez isso e ele ia pagar a culpa. Ele ia pagar o pato, não foi ele. Quando falavam com ele, perguntavam da Sylvie, ele falava, ela era gente boa, a gente se dava bem, muito legal, ela era gente boa, amava, tudo bem. Mas não tinha aquela emoção, não tinha aquele amor, só falava, ela era gente boa, gostava, a gente teve filho, tal, o relacionamento era bom, mas nada de muita paixão assim. Como não tinha provas, não tinha muito DNA, não tinha arma do crime, minha gente, não tinha confissão, não tinha nada, tava difícil, mas com as provas que a polícia teve, né, com o cano da arma cortado, a munição que foi fabricada pelo François, a polícia vendo tudo isso, a pena desse cara veio e ele pegou 30 anos de prisão fechada. Ele desabou. Ele falou pra imprensa chorando, olha, eu peguei uma pena dupla porque eu perdi a minha esposa e eu perdi também a minha vida e a minha liberdade. Eu não fiz isso, eu não sei quem fez e essa pessoa está fora. Ele jura até hoje que ele é inocente. Ele não ficou contente com isso, decidiu pedir um segundo julgamento que aconteceu no ano de 2018. E nesse segundo julgamento, nada mudou, minha gente. Ele pegou também os 30 anos de prisão fechada e atualmente o François, ele está preso, jurando até hoje que não se tem provas concretas quanto a ele. E o que a polícia acha que aconteceu realmente? Depois do final do julgamento, veio todo, né, o resumo da história.
A polícia acha que o François, ele fez tudo muito bem premeditado, nos mínimos detalhes. Quando ele saiu do restaurante chique, ele não ia voltar para o hotel, porque ele já estava com a ideia de tirar a vida da Sylvie para, né, pegar o dinheiro do seguro de vida, pagar as dívidas e viver bem. Ele sabia que a Sylvie queria divorciar dele e não ia durar muito tempo o casamento. Então o que ele fez? Saiu do hotel chique, desviou o caminho para a floresta escura, dizendo que ia fazer esse xixi. Ele saiu do carro, né, com a desculpa de fazer o xixi dele. Ele deve ter atirado na cabeça da esposa que estava no banco do carona. Depois disso, ele vestiu um macacão que protege contra fogo, colocou luva também para proteger, para apagar todos os indícios, não deixar nenhum DNA. Colocou fogo no carro. Depois que ele colocou fogo no carro, né, ele tirou todas as coisas dele ali, jogou tudo nas chamas do carro e tudo queimou juntamente com o carro. Tudo. Depois disso, ele viu que estava tudo queimando, ele atirou nele mesmo com o rifle que ele tinha cortado, jogou também no fogo, tudo queimou. Nada ficou de vestígio, não tinha prova nenhuma. O macacão e a luva foram queimados, a arma do crime, tudo queimou. Somente aí ele ligou para a polícia, né, de Versalhes às 23 horas dizendo: estou em pânico, perdido na floresta, alguém fez alguma coisa horrível com a minha esposa. Essa é a versão da polícia, o que eles acham que realmente aconteceu. Aí fica a questão mais uma vez, em quem a gente tá podendo confiar, né, minha gente? Nem no marido, 10 anos de relacionamento, o cara que fala, poxa, vamos para um final de semana romântico e nada disso acontece. Era simplesmente uma pegadinha, vamos dizer assim, porque o cara tinha em mente, vou matar a minha esposa para ficar com a bolada. Será que esse cara realmente fez o crime perfeito, onde ele não deixou vestígio nenhum? Ou será que ele fez isso mesmo? O que você acha? Muito obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo, galera!